Sejam bem-vindos então ao meu humilde review de como desmontar uma Snowwolf M24. Como já devem ter reparado, já tenho os parafusos meio desapertados para simplificar a tarefa. Para começarmos a desmontar é muito fácil. Utilizamos uma chave, desapertamos os parafusos principais do guarda de gatilho. Este já está desapertado e puxamos pelo mecanismo. De seguida, temos que desapertar este principal parafuso de fixação à coronha. Para tal, usamos uma chave como esta, inserimos no orifício, rodamos e ele já deverá sair desapertado à mão. Este não é necessário retirar porque este destina-se à fixação de um bipé ou de alguma sling. De seguida, aliviamos um bocadinho o bolt, puxamos, empurramos o mecanismo da arma, que sai na sua totalidade. A coronha já não precisamos, podemos encostá-la e vamos guardar o cano, que é onde vamos trabalhar a seguir. Para fazermos a desmontagem do sistema do gatilho, temos dois parafusos importantes a desapertar, que são este e este. Uma comum, chave de estrelas, desaperta os parafusos. Vamos iniciar aqui, que já estão pré-desapertados, para facilitar este review. E vamos a este. Está feito. Vamos agora, gentilmente, puxar o sistema de gatilho. Cuidado ao retirarem o gatilho, porque esta peça sai na totalidade. A função desta peça é entrar por trás do guia de mola. Se repararem, tem um orifício para encaixar no guia de mola, entra aqui e é o que vai fazer quando puxamos o bolt, é o que vai pressionar a mola a mantê-la no sítio. Portanto, cuidado para não a perderem. Vamos continuar então. Para desmontar a zona do cilindro, uma vez que já retiramos o gatilho, basta rodar e puxar, que ele sai livremente. O que eu aconselho nestes casos, manter a banca de trabalho minimamente organizada para não perder parafusos. O que é que nos interessa neste momento? Separar o receiver do outer barrel. Como é que fazemos isso? Nesta zona do gatilho temos este parafuso que une esta estrutura a esta, que é uma estrutura de rosca. Para tal, vamos ter que desapertar este parafuso. Usamos uma chave sextavada. Se repararem, o parafuso estava faceado no que diz respeito ao tubo. É um parafuso minúsculo. Muito cuidado para não perder. Neste momento, a estrutura já pode rodar. Podemos desatarrachar a parte do receiver para separarmos o tubo e temos acesso depois à zona seguinte da arma em que queremos trabalhar. Neste momento está separada o receiver. Ficamos com a parte do other barrel que tem a câmara de op-up, que depois mais à frente iremos desmontar. Vamos passar então à importante secção da câmara do op-up. Como podem ver, temos a borracha do op-up aqui no centro. Para termos acesso a esta câmara e ao cano, temos que desapertar estes dois parafusos e depois o parafuso da guia do op-up. Para tal, usamos uma chave comum, de fendas ou de estrela, como quiserem. Cuidado novamente com parafusos que são muito pequeninos. E eu já tenho estrategicamente o parafuso da guia do op-up desapertada, para não perder muito tempo. Retiramos o parafuso e retiramos a guia do op-up. Temos neste momento a câmara livre. Aqui é muito importante ter cuidado com uma coisa. Vamos afastar a câmara no sentido da saída do tubo, do qual desatarrachamos há pouco, mas com cuidado para tentar não tocar muito nesta área do plástico do op-up, que é sensível. Para tal, empurramos, aproveitamos com a chavinha esta estrutura toda
metálica. Se ela fizer força, muito cuidado para não forçar, continuar a empurrar neste sentido. E neste momento, se virarmos o tubo, já deverá sair com um pouco de pressão. Puxamos a câmara de op-up delicadamente, porque isto não foi feito para levar pancadas. E temos, neste momento, a câmara de op-up, como podem ver, nas nossas mãos. Querendo mudar a borracha do op-up, é só desapertar os parafusos normais, abrir a câmara e tem acesso a trocar a borracha no seu interior, coisa que eu aconselho neste modelo. Temos o cano. Vamos então agora passar ao desmontar do pistão, cilindro, guia de mola. Para tal, existe uma chave específica para a abertura desta cabeça de cilindro. Eu, como não tenho, vou fazer aquilo que os portugueses fazem, que é o chamado desenrascance. Alicate de pontas, rodamos até ser possível manualmente desapertar a cabeça de pistão. Só roda num sentido, portanto, vamos abrir. Aqui temos a cabeça de pistão. Temos acesso de imediato ao pistão, que dentro traz a guia de mola e o respectivo pistão, como podem ver. Guia de mola e a mola. Da mesma maneira, para voltarmos a montar o conjunto, muito simples, guia de mola, inserimos a mola, entra no tubo principal o pistão, muito cuidado para não traçar este O-ring à entrada. Claro que tudo isto terá que ser lubrificado quando da montagem. Voltamos a inserir a cabeça de pistão e no final, com a dita chave ou com o nosso amigo alicate de pontas, damos o aperto final de maneira a ficar justo e podemos inserir na arma. E temos um mecanismo montado como estava de origem. Breve explicação sobre o sistema de gatilho. Existe um problema comum neste tipo de réplicas, que é referente aos sears. Entende-se como sears estas duas peças. Basicamente, esta função que esta peça representa é muito importante, ou seja, estando o pistão montado com a peçazinha que eu vos falei há pouco, que é o que vai fazer, vai encaixar no cilindro, no guia de mola, digo eu, e é o que vai suster todo o mecanismo quando puxamos o bolt, segura no sítio para que a mola possa ser retraída. O que é que acontece? Depois de retrairmos a mola, este pistão, que aqui se encontra, vai prender nesta peça. Ora, isto ao fim de algum tempo de uso provoca um desgaste nesta cabeça e no pistão, que de origem é de plástico, que provoca o chamado disparo em falso, ou seja, quando armamos a arma e trazemos o êmbolo à frente para fechar, ela dispara sozinha. O que é que se aconselha de substituição? Por sears, por material que existe no mercado para a VSR10, mais resistente, e a substituição deste pistão de plástico e do guia de mola por um pistão e guia de mola metálicos. Isto é a minha opinião. Há quem prefira manter e resolver esse problema rodando o pistão. Resolveu nesta também, mas não é solução de futuro. A solução de futuro será substituir este mecanismo e estas duas peças importantes do mecanismo do gatilho. Vamos então proceder novamente à montagem da câmara de op-up e respectivo cano, para fazer a montagem da arma novamente. Inserimos no interior do tubo com muito cuidado para não forçar. Claro que tudo isto passa por uma lubrificação óbvia. E vamos empurrar a câmara de op-up ao seu sítio. Para não forçar, podemos inserir a chave neste orifício, rodá-lo e puxar à frente, até que a furação bata correta, como aqui está exemplificado. De seguida, colocar os parafusos de fixação normais
e apertar o conjunto todo com a respectiva guia de mola. A guia de mola é fácil. Imaginem que temos a arma virada com o cano para a nossa esquerda, a zona de disparo. E a guia de mola tem que nos aparecer deste lado. Portanto, imaginemos que a coronha está neste sentido e que o cano está naquele sentido. Para montarmos de novo o receiver com o other barrel, buscamos o normal, como estava, até que a última volta coincida com a furação do parafuso. Se apertarmos a totalidade, ele passa a furação. Portanto, vamos procurar um pouco antes o ponto do parafuso, como podemos ver aqui. De seguida, inserimos o parafuso. E aqui é preciso ter atenção a uma coisa. Este parafuso é muito pequenino. Se nós apertarmos até o fim, ele vai passar a furação e vai entrar dentro do tubo. Portanto, vamos faceá-lo, como podem ver, no tubo. É o suficiente para não deixar que a rosca funcione e não nos afete em nada ao trabalho. De seguida, vamos tratar da parte do cilindro. Pegamos no sistema, é só inserir normal, ele entra livremente, está fixo. Aqui vamos libertar um bocadinho o êmbolo, para quê? Para inserirmos o gatilho. Aqui é muito importante a colocação do gatilho. Porquê? Porque esta peça tem que entrar na totalidade no mecanismo, entra nesta posição e depois, ao colocarmos novamente ao sítio, ela tem que entrar por trás do guia de mola. Portanto, nada de forçar. É uma peça um pouco sensível. Podemos, para evitar problemas, ajudar aqui um pouco à colocação. Inserimos o sistema de gatilho, aliviando o êmbolo. Entrou, sem forçar. E agora sim, podemos apertar os parafusos de fixação normais do mecanismo, apertando os dois parafusos ao sítio, que eu aqui vou apertar ao leve, porque ainda vou fazer trabalhos de substituição de cilindro e mola, mas para que possam entender como funciona, vou apertar provisoriamente. Pronto, temos um mecanismo montado em todo o tubo, câmara de opa direitinho. O que é que vamos fazer? Vamos colocar isto no resto do corpo da arma, na coronha. Para tal, inserimos com o devido cuidado a peça. Este é o sistema de travagem de tiro, fica para trás. Está encaixado. Neste momento, a única coisa que precisamos fazer é voltar a colocar o pino de fixação, que retiramos há pouco. Apertar até ao fim e nesta zona colocar o guarda de gatilho, que é esta peça, entra assim e apertamos. O parafuso mais comprido fica atrás, que é o que vai apertar depois no topo da parte metálica da arma, e o parafuso mais pequeno fica à frente, que vai apertar no resto do corpo da arma. E pronto, temos a arma montada de novo.